Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vou ensinar para vocês a fazer a versão dessa sandalinha de 9 centímetros em 10 centímetros, tá? Eu vou mostrar como eu fiz para adaptar, é bem fácil, muda pouca coisa, vocês vão gostar de fazer, bem rapidinha e tranquila de fazer, tá bom? Se você já curtiu aqui nossa aulinha e ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e seja muito bem-vindo. Se não curtiu o vídeo ainda, curte, dá uma paradinha, curte rapidinho, que vai me ajudar bastante. Vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizei para estar confeccionando ela no tamanho de 10 centímetros. Já falando do pezinho molde, eles são da Karina Aviamentos, tá? Ela vende do tamanho 8 até o tamanho 12. Deixo o link na descrição do vídeo do site da loja dela e também do WhatsApp. As fivelinhas são da JHP Metais. Vou deixar o link aqui também, que vai direto para o WhatsApp do seu Hermílio. E lá você vai ter acesso ao catálogo, gente. O catálogo dele tem muitas variedades, tamanhos de fivelas. Vocês vão gostar bastante, tá? Vai ficar até meio perdido para escolher de tantas variedades que tem. As minhas etiquetinhas personalizadas são da Cuticuten. Ela tem também variedades de cores, tamanhos, formatos. Você pode ficar à vontade para escolher. Falando então de todos os fornecedores, contatos de cada um deles vocês vão encontrar na descrição do vídeo, como eu já falei. Vou passar para vocês as cores que eu utilizei para confeccionar essa aqui amarelinha, que vai ser da aula de hoje. Se tiverem interesse, as cores, materiais que eu utilizei para fazer essa aqui estão no vídeo de 9 centímetros, tá? É um vídeo antes desse. A cor utilizada para fazer a sola foi do fio Bela da Pinguim, que tem 370 de tex, a cor 712. Usei o mesmo fio no corpinho da sandalinha, a cor 7254. Para cada pezinho, vamos utilizar duas solas. Agulha 1,75. Vamos precisar de agulha de tapeçaria para remate, tesourinha e marcador, caso não tenha, pedacinhos de linha. E vamos precisar da cola de silicone ou a que você tem costume de usar aí para colar as suas peças. A nossa sandalinha de 10 centímetros vai servir num bebezinho de 3 a 6 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da anatomia do pé, do formato, do tamanho, tem tudo isso. Sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha. Nó inicial. 19 correntes. Vou fazer 2 meio pontos na terceira corrente. Então, pulando uma, duas e na terceira 2 meio pontos, 1 e 2. Vamos caminhar agora fazendo 6 meio pontos altos, um para cada corrente. Aqui no início, onde nós pulamos 2 correntes, essas 2 correntes representam um meio ponto alto. Você pode estar marcando aqui na segunda corrente desse primeiro ponto, para facilitar a emenda ou a união da carreira depois. Então, uma, duas, aqui, tá? Lembrando que ficamos com 3 pontos dentro dessa segunda corrente, tá? Terceira corrente, perdão. Vamos prosseguir aqui com os nossos 6 meio pontos. Então, depois do aumento de 3 pontos, faremos 6 meio pontos altos, um para cada corrente seguinte. Pronto, após os 6 meio pontos, trabalharemos 9 pontos altos. Vai sobrar apenas uma corrente no final, aqui, bem aqui. Eu já volto.
Feitos 9 pontos altos, na última corrente faremos 8 pontos, todos dentro dessa última corrente. Eu vou completar aqui os meus 8 pontos e já volto. Pronto, já tenho os 8 pontos. Agora eu já aproveito para arrematar esse fio, deixando ele bem encostadinho aqui na base. E vamos usar essas alças das correntes que sobraram para trabalhar os nossos próximos pontos. Vai dar exatamente um ponto em cima de cada pontinho desse correspondente ao lado anterior, tá? Vamos fazer uma sequência de 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos, vamos para a sequência de 6 meio pontos altos. Prontinho, já temos os 6 pontos. E agora, nós vamos vir aqui dentro do mesmo lugar onde nós já temos esses 3 pontos, ó, no caso é naquela terceira corrente, nós vamos fazer mais 3 meio pontos. 1, 2 e 3. E para fecharmos a carreira, dentro dessa corrente onde marcamos, vamos fazer um ponto baixíssimo, unindo assim a nossa primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, vamos fazer uma corrente para dar altura para o nosso primeiro ponto, laço agulha. Vamos trabalhar um aumento de meio ponto alto exatamente aqui onde nós fizemos a união da carreira. Após essa laçadinha aqui, vocês veem que já tem a correntinha. Então, após ela, já tem um espaço aqui onde nós inserimos a agulha para fazer o ponto baixíssimo que uniu a primeira carreira. Nesse mesmo espaço, nós vamos fazer 2 meio pontos altos, um aumento de meio ponto. Venho com o marcador, ignoro a correntinha e marco aqui nas 2 alças do primeiro meio ponto. Laço a agulha, venho para o próximo ponto. Notem que a laçadinha fica uma mais altinha e outra mais baixinha aqui. Vamos pegar nas 2 alcinhas, trabalhar mais um aumento e em seguida mais um. No caso, fizemos 3 aumentos de meio ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar novamente uma sequência de 6 meio pontos. Um para cada ponto seguinte. Pronto. E após, vamos fazer 9 pontos altos. Feitos 9 pontos altos, agora para cada ponto seguinte desses 8 que nós fizemos todos dentro desta mesma corrente, faremos um aumento de ponto alto em cada um. 2 pontos para cada ponto seguinte até inteirar 8 aumentos. Já tenho um aumento. Dois. Três, e assim até completar 8. Prontinho. Agora, vamos voltar a trabalhar 9 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto seguinte, até completar uma sequência de 9 pontos. Pronto, já temos a sequência de 9 pontos e agora vamos voltar a trabalhar os nossos 6 meio pontos altos. Eu já retorno com vocês ao completar a minha sequência de 6 meio pontos. Prontinho. Temos agora 3 pontos seguintes sobrando aqui. Então, para cada pontinho, nós vamos fazer um aumento de meio ponto alto.
2 meio pontos em cada ponto. Já temos um aumento, 2 e 3. Para unir a carreira, vamos vir exatamente onde temos o marcador e fazer um ponto baixíssimo. Unimos a nossa carreira 2. Para finalizarmos, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar onde fizemos a união da carreira, naquele mesmo espaço, buraquinho. Um ponto baixo já marca no seu primeiro ponto, nas duas alças do ponto, tá? Ignora a correntinha. E vamos fazer uma sequência de 58 pontos baixos, um ponto para cada ponto seguinte. Nas curvinhas, você deixa o seu ponto um pouco mais solto, para a sua sola não emborcar. Aqui na frente, o mesmo. Deixa um pouquinho mais soltinho, não precisa exagerar, mas deixa a tensão do seu ponto um pouco mais frouxa para você conseguir fazer a curvinha sem que a sola emborque. Mesmo que ela emborque um pouquinho, depois é só você vir aqui e fazer assim, ó, que vai ajustar os seus pontos. Eu já retorno. Olha, dando o exemplo para vocês, estão vendo aqui que ficou meio emborcadinho, mas bem pouquinho. Quando eu venho, faço assim, ó. E aí, ela endireita, ó. Fiz o meu ponto 58 e agora eu vou cortar o fio para eu fazer um arremate. Não vou emendar com ponto baixíssimo dessa vez. Puxo direto o fio, deixando ele dessa forma, viro a sola, tenho marcado o meu primeiro ponto, vou ignorá-lo e entrar nas duas alças do segundo ponto. Posso retirar o meu marcador. Nós vamos fazer aqui uma nova laçadinha dessa aqui. Uma não, duas. Vamos trazer o fio para cá. Essas duas novas laçadas vão substituir esse primeiro ponto. Assim, não vamos aumentar pontos na nossa sola. Já trouxe o fio para cá, agora eu retorno aqui, ó, pegando no meio do primeiro ponto, dentro dos nozinhos, são 2, saindo exatamente aonde eu tenho esse fio aqui, ó. Agora eu vou pegar o fio e trazer ele para baixo. Notem que eu tenho aqui uma nova laçada. Agora eu puxo aqui na linha, regulando o tamanho dessa laçada. Ajeita o seu pontinho de baixo, trazendo ele assim, para baixo. E aí, ajeita a sua laçada. Aí você pode virar a sua sola. Pode entrar nessa laçadinha nova que você fez. Traz o fio aqui para frente. E agora, um ponto à frente ou atrás, passa o fio, levando de volta para o avesso da sola. Como vamos trabalhar sola dupla, vamos fazer somente um nozinho aqui mais ao meio da sola. Sem deixar repuxar esse ponto. E aí, você segura firme aqui e puxa a ponta da linha para firmar o seu nozinho. Vamos cortar o excesso de fios. E está pronta a sua sola de 10 centímetros com 58 pontos. Conferindo as medidas, medida interna, 10 centímetros, calcanhar, 3,5 centímetros,
e frente 5 centímetros. Em uma das solas, vamos fazer um contorno em pontos baixíssimos para formarmos os pontilhados. Eu venho com a agulha dessa forma, pegando de cima do lado certo da sola para baixo, aqui é o avesso. Trago o fio, deixando formar uma laçada na agulha e venho já pegando as duas alças seguintes, fazendo pontos baixíssimos para cada ponto. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos circular toda a sola. Chegando no penúltimo ponto para unir aqui, eu volto com vocês. Fiz 57 pontos baixíssimos. Para fazer o último, eu faço de uma forma diferente. Vou mostrar para vocês. Olha, eu vou cortar o fio, puxo direto, deixando esse fiozinho aqui saindo bem ao meio das duas alcinhas. Agora a gente volta nesse mesmo buraquinho, passando nas duas alças da sola, do ponto da sola, traz o fio que estava aqui no início, esse, passando ele pelo mesmo lugar. Vai sair aqui duas linhas do mesmo espaço. Essa que está mais aqui desse lado, eu venho aqui passando no meio, por baixo das duas alças do primeiro ponto e trago o fio para cá. E aqui o inverso, pegando a outra alça, levando no sentido para fora. Assim. Agora, para arrematarmos esse fio é bem simples. Vamos vir, ó, no caso, esse aqui, ó, eu vou trazer ele para esse espaço que está um pouco mais atrás. Vamos trazê-lo aqui, pegar ele aqui do mesmo lugar onde ele saiu e traz ele aqui para baixo. Cuidado para não desfazer o seu ponto. E o próximo que está mais à frente, eu já saio um pouco à frente, saindo ali do ladinho exatamente onde o fio sai e trago ele para baixo. Assim não corre o risco de desfazermos o pontinho. Agora, esses dois fios eu vou trazê-los mais para o centro da sola, fazendo o nozinho, o mesmo que eu fizer nesse aqui, eu vou fazer no outro. E agora, aperto o nozinho, é só cortar o excesso, eu já volto. Dados os dois nozinhos, vamos cortar o excesso de fio. Prontinho. Agora a gente vai fazer a união das solas. Eu já passei cola em toda a solinha. Não passe cola apenas aqui na borda. Nessa borda não se pode passar cola, porque senão vai dificultar a sua costura com a agulha de crochê depois. Vamos colocar uma sola assim com os pontos de maneira que fique um rente ao da outra sola, porque nós vamos precisar fazer assim depois, ó. Usar as duas laçadinhas da sola de baixo e da sola de cima. Então é necessário que esses pontos estejam alinhados um com o outro, porque aí vai facilitar a nossa costurinha depois. Eu vou acomodar uma sola na outra aqui, começando aqui pela borda, ó, porque aí facilita, tá? E depois de ter alinhado os pontinhos da melhor forma possível, aí você vem e pressiona aqui no meio. Vamos trabalhar agora a união da sola aqui na borda. Vamos pegar os pontinhos que estão aqui na beiradinha, ó. No caso, eu vou trabalhar dessa sola aqui que vai ficar para baixo, ó. No caso, a gente vai depois tecer os nossos pontos aqui. Nessa aqui, passamos os pontos baixíssimos na borda. Então, vamos fazer assim. Pegar duas alcinhas marrom e da sola de baixo e duas da sola de cima.
ou o contrário, como você achar melhor aí. Deixando livre essas alças amarelinhas, tá? Não vamos comprometê-las, não vamos trabalhar nelas agora. Vou buscar o fio da mesma cor da sola que eu trabalhei. E vou fazer pontos baixíssimos também, deixando sempre um pedacinho de linha grandinho para arremate. Pega 2 alças da sola de cima, 2 da sola de baixo. E faz o ponto baixíssimo. Novamente, 2 de cima e 2 de baixo. Faz o ponto baixíssimo. E assim, vamos trabalhar todo o contorno da nossa sola. Quando eu chegar no último ponto, eu volto para tecê-lo junto com vocês. Então, eu vou fazer 57 pontos baixíssimos e já retorno com vocês. Vai ficando assim. E aqui, dessa forma. Já volto. Pronto, fiz aqui meus 57 pontos e meu ponto 58, ele vai dar exatamente, ó, aonde eu iniciei o primeiro, ó, no mesmo buraquinho, fica exatamente na direção desse fio. Vamos inserir a agulha exatamente aqui nesse mesmo lugar, ó, e faremos nosso último pontinho. Aqui não precisa se preocupar em fazer um arremate assim super mega perfeito não, tá? Só você seguir as dicas que eu vou dar aqui. Puxa o fio direto. E agora, nós vamos levar esse fio aqui à frente, ó. Você pode trazer ele para o mesmo lugar de onde sai esse, mas eu prefiro vir aqui mais para frente. Só cuida para você não entrar aqui dentro da alcinha, tá? Não tem problema, se quiser entrar aqui dentro da alcinha do seu pontinho, ó, pode também, mas eu não gosto de fazer assim não. Mas vou mostrar que dá certo também. Não vai ficar, não vai interferir, tá? Na estética aqui do seu sapatinho, não. Pronto, agora eu tenho 2 fios aqui em cima. Eu sempre pego um pontinho à frente, um buraquinho à frente, para sair com esse fio ali na parte de baixo da sola. Puxou, agora você vai deixar esse fio aqui. Novamente, o mesmo você fará aqui com esse outro fio. Pega do ladinho aqui da correntinha do ponto baixíssimo, ó. Sai lá em cima, busca o fio para baixo. E agora, a gente vai arrematar com a agulha de tapeçaria para cá, esse e esse outro para cá. Vou arrematar esse fio e o mesmo você vai repetir para esse outro, sendo que vai arrematá-lo em sentido diferente. Ó, eu vou entrar aqui bem no meiozinho da trama dos fios, levo o fio aqui à frente. Cuidado só para não ficar repuxado aqui, tá? Puxa um pouquinho só para acomodar o fio aqui dentro, de forma que não repuxe aqui a sua sola. Os seus pontinhos, né? Agora é só cortar, não precisa de fazer um retorno com o fio para não soltar, o que já tá bem preso, tá? Vou repetir o mesmo e já retorno com vocês. Já marquei esse ponto central que vai dar exatamente aqui no meio dessa linha divisória aqui de um lado e de outro da sola, ó. Eu vou trabalhar dessa forma, vou andar 3 pontos para essa direção, ó. Já tenho um marcado, então eu, após esse ponto marcado, conto 1, 2, entra aqui no meu ponto 7. Vamos trabalhar todo o nosso sapatinho usando sempre a alça de dentro, somente essa alcinha. Posso retirar meu marcador, meu pontinho já tá aqui
marcado com a agulha, então não tem necessidade de deixar aquela marcação. Busco o fio, jogo sempre a linha menor por cima para fazer uma amarraçãozinha aqui, ajusto a laçada e uma corrente e na mesma alcinha aqui, um ponto baixo. Vamos trabalhar 7 pontos, um ponto para cada ponto seguinte. Já tenho um, já vou vir pro próximo, pegando a alcinha de dentro e já arrematando o fio. 2, 3, 4, 5, 6 e nosso último ponto, 7. Viro o trabalho e vou retornar fazendo mais 7 pontos, um ponto para cada ponto de base. Aqui a gente não precisa fazer corrente para virar o trabalho. Vou trabalhar no total 5 carreiras de 7 pontos baixos, somente assim, virando o trabalho e fazendo ponto sobre ponto. Eu já volto com vocês quando eu tiver completado as minhas 5 carreiras. Prontinho, no final da 5ª carreira, da carreira 5, faço uma corrente e corto o fio. Ficou assim por enquanto, tá? Agora a gente vai puxar um pouco, ajustar o fio e cortar esse excesso aqui. Essa linha é que a gente veio arrematando aqui por dentro dos pontos. Vamos pular 2 pontos aqui na nossa base, ó, na sola. 1, 2. No terceiro, vamos prender o nosso fio. Vamos fazer uma corrente para prender o fio. Lembrando de usar a segunda alça do ponto, tá? Deixa o fiozinho pra cá e já inicia 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos vir aqui, ó, emendar a nossa carreira fazendo 7 pontos também. Deixa esse fio pra cá, pra você já vir arrematando ele. Vem no primeiro pontinho e vamos fazer a nossa sequência de 7 pontos baixos. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, agora faremos 5 correntes novamente. 3, 4, 5. Vamos saltar aqui 1 e 2 pontos. No terceiro, a gente emenda nosso fio, andando 2 pontos baixos na lateral. Sempre vamos andar 2 pontos pra gente fazer assim, ó, para virarmos o nosso trabalho. Vamos saltar esses 2 pontos e fazer em cada correntinha um ponto baixo. No total, 5 pontos baixos, um para cada corrente. 2, 3, 4, 5. E aqui a sequência de 7 pontos. Ao fim dessa sequência, eu volto. Pronto, e nas 5 correntes seguintes, vamos fazer 5 pontos baixos. Já deixa esse fio pra cá, pra você arrematar ele. Então, pra cada corrente, um ponto baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos andar agora 2 pontos na lateral, usando a alça de dentro sempre, hein? 1 e 2 pontos baixos. Vira o trabalho. Vamos subir aqui
ponto sobre ponto, saltando no início de cada carreira 1 e 2 pontos. Até a carreira número 5, nós vamos trabalhar assim, tá? Saltando sempre 1 e 2 pontos no início de cada carreira. Esses pontos que nós vamos saltar vai ser exatamente aqueles dois que a gente vai andar na lateral, tá bom? Eu vou chamar essa aqui de primeira parte e essa outra aqui de segunda parte. Já temos uma carreira na segunda parte, que foi essa que acabamos de fazer, e iniciamos a segunda carreira. Vamos trabalhar dessa forma, andando 2 pontos na lateral, iniciando cada carreira até a 5 no ponto 3, tá? Vamos ficar sempre com 17 pontos no total. Como eu falei, no fim da carreira, anda 2 pontos na lateral, 1 e 2. Vou iniciar a carreira 3 com vocês e vou retornar só quando eu tiver completado aqui as minhas 5, tá? Vou pular 1, 2, no ponto 3, inicio 17 pontos baixos. Ao concluir a minha carreira 5, retorno novamente aqui. No final da carreira 5, vamos andar 2 pontos na nossa lateral. Usando a alça de dentro. Vamos fazer aqui os nossos 2 pontos baixos. Vira o trabalho, vamos pular 1 ponto apenas, iniciando a carreira 6 a partir do ponto 2. Vamos ficar com um total de 18 pontos na carreira. Ao final da carreira 6, andaremos 2 pontos baixos, usando a alça de dentro, sempre, tá? Vira o trabalho e iniciaremos a carreira 7 a partir do ponto 2 novamente. Pula 1, no ponto 2, vamos fazer o primeiro ponto baixo da carreira, ficando com um total de 19 pontos na carreirinha 7. Já volto. Pronto. Finalizamos a carreira 7. Vamos andar novamente 2 pontos na nossa lateral, para podermos virarmos o trabalho. 1, 2. Eu vou virar o trabalho. A partir de agora, vamos trabalhar da carreira 8 até a carreira 10, iniciando a carreira no terceiro ponto novamente, no ponto 3, pulando 1 e 2 pontos no início. E ficaremos no total com 19 pontos nessas 3 carreiras, tá? Eu vou voltar com vocês na minha carreira 10. Já tenho, essa aqui é a 8, vou fazer mais 2 após essa, ficando com um total de 10 carreiras. Já volto. No final da carreira 10, ficamos com um total de 19 pontos, como eu já havia comentado com vocês. Da carreira 8 a 10, ficamos com 19 pontos em cada carreira. Vamos vir agora no próximo ponto e prender com um ponto baixíssimo. Eu não vou fazer corrente, já corto o fio, deixando um pedacinho para arremate. Para não soltar o ponto, eu vou vir aqui, ó, pelo lado de dentro, entrando na mesma laçadinha, no mesmo buraquinho, e vou trazer o fio aqui para dentro. Depois eu vou arrematá-lo aqui, tá? Vou deixar nesse sentido e vou arrematar ele. Vamos saltar agora 9 pontos e no ponto 10 a gente vai entrar com a nossa agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ponto 10 a gente entra. Pega o fio, vamos trabalhar a tirinha do passador, a alcinha do passador da tira do calcanhar, tá? Vamos aqui, ó, fazer 11 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A correntinha 11, você aperta, ela vai se transformar no nozinho.
Corta o fio deixando um pedaço grande para você fazer uma costura aqui depois. E aqui agora a gente já vai passar uma carreira de acabamento, já contornando esse cordãozinho de correntes. Vamos pegar no próximo ponto, prender o fio. E aqui, ó, já deixo ele posicionado para eu já vir arrematando. Fazer uma corrente bem apertadinha. E vamos vir aqui para a lateral, subindo em pontos baixos. Ponto sobre ponto, até chegar lá no cordãozinho de correntes. Quando eu chegar nesse último ponto, eu volto. Feito os pontos baixos até aqui, esse pontinho antes do cordãozinho de correntes, eu vou deixar aqui esse fio já posicionado rente a esse cordão, para eu vir arrematando ele. Vamos subir aqui um total de 9 pontos baixos, um em cada correntinha, desse jeito. Ó, e vamos já arrematando essa linha. Já volto. Pronto. Aqui na última corrente, nós vamos fazer 4 pontos, todos dentro dela, ó. 1, 2, perdão, 5 pontos, tá? Deixa a linha pra cá, pra você não arrematar ela. 3, ó. 3, 4 e 5. Depois disso, você vai descer 9 pontos baixos usando as alças que sobraram das correntes, assim. Eu já volto. Pronto, já fiz os 9 pontos e agora a gente segue, ó, pro próximo ponto e já fazendo o arremate nesse fio, ó. Deixa ele posicionado assim, vamos descer aqui pontos baixos até o último pontinho livre que a gente tem aqui, tá? Eu já volto. Olhem, aqui, ó, para não ficar feio, eu tenho aquele ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo aqui nele. E já vou, ó, pegar na alcinha aqui, ó, do próximo ponto, fechando esse ponto baixo assim, tá? Porque aí não fica com excesso de fio aqui. Uma corrente apertadinha e podemos cortar o fio. Deixa um pedacinho grande para você arrematar com a agulha de tapeçaria, tá? Agora a gente vai cortar os excessos de fio, já fazer aqui, prender essa abinha aqui na base, tá? Não repara não, gente, que tem criança em casa, tá? Então, hoje não vamos escapar desse fundo musical maravilhoso. Bem, vamos arrematar logo esse fio. Eu vou levar ele aqui para a parte de dentro. Dar uma puxadinha para poder não ficar com uma aparência estranha. E vou arrematar, pode ser pelo avesso ou pelo lado certo da peça, tá? Vamos entrar com cuidado aqui, pegando no meio da trama. Subiu ali, ajeitou. Você pode voltar um pouquinho. O fio saiu aqui, então eu vou pegar uma laçadinha à frente, um pouquinho à frente. E volto pelo menos metade do percurso com o fio. Ajeita e aqui já corta. E está arrematado o nosso fio. Agora a gente já vai costurar, já deixei a agulha aqui. Vamos iniciar pelo meio, ó, assim. Vamos trazer aqui bem no pezinho de onde iniciamos essa tirinha, vamos trazer essa pontinha aqui para baixo. Agora você vai pegar mais lá na lateral. Pega o pontinho que está na lateral aqui dessa tirinha, ó. Vai sair no mesmo lugar, ó. Entrar no mesmo lugar que você
sair aqui no mesmo lugar onde você entrou. Volta no meio. E aí, agora você pega na outra, o ponto da outra lateral, ó. Entrou ali, sai ali na lateralzinha, ó. Bem na direção desse outro ponto da lateral. E, novamente, no meio. Pronto, aí já está preso. Agora é só arrematar esse fio. Vou arrematar nessa carreirinha aqui mesmo, tá? Da borda, a carreira de acabamento. Arrematando do mesmo jeito que eu já mostrei pra vocês, como que eu arrematei ali aquele outro fio da lateral. Você entra pegando no meio do ponto, no meio da fibra, ó, pra ficar bem presa essa linha. E agora você vai voltar um pouquinho, tá? A minha agulha, a linha saiu da agulha, eu vou voltar um pouquinho, iniciando aqui até aqui mais ou menos e corto o fio. Eu já volto com vocês. Bem, vamos fazer o nosso pezinho direito, tá? Eu vou iniciar a minha carreira assim, trabalhando daqui pra lá. Vamos usar, como sempre, a alcinha de dentro dos pontos baixíssimos. Vamos pular 1, 2 e 3. No ponto 4, vamos entrar, prender o fio. E vamos trabalhar pontos baixos até faltar 3 pontinhos aqui desse lado também, tá? No total, vamos trabalhar 17 pontos baixos. Para prender o fio, vamos fazer uma corrente. E iniciar desse mesmo ponto, na mesma alcinha onde prendemos o fio, o primeiro ponto baixo. Já arrematando esse fio, vamos trabalhar nossos 17 pontos. No final da carreira, eu vou estar retornando aqui com vocês. Essa é a primeira carreira da parte do calcanhar. Olhem aqui, sobrou 3 pontinhos livres também. Vamos virar o trabalho e voltar com os 17 pontos. Vamos fazer isso até a nossa carreira número 7. Da 1 até a 7, e trabalharemos só da 2, né, até a 7. Vamos trabalhar ponto sobre ponto, total de 17 pontos. Eu vou voltar quando eu tiver no final da minha carreira 7. Bem, retificando aqui, nós vamos fazer primeiro o pé esquerdo, tá? Me desculpem. Então, no pé esquerdo, você trabalha as carreiras até as 7. Carreiras de ida e volta de 17 pontos baixos. Ao final da carreira 7, você vai tecer aí 25 correntes. A correntinha 25 se transforma no nozinho, você vai apertar e cortar o fio. Olhem, a tirinha vai amarrar pra cá, se tornando o pé esquerdo aqui, tá bom? Agora, a gente vai vir aqui, ó, esse é o nosso primeiro ponto baixo, após o cordãozinho de correntes. Você vai pular ele, entrando no segundo ponto, pula um, no segundo você vai prender o seu fio. Vamos trabalhar 15 pontos baixos, iniciando uma correntinha bem apertadinha para prender o fio e um ponto baixo no mesmo lugar, ó. Vamos fazer 15 pontos baixos, eu já volto. Final da carreira número 8, a gente faz uma corrente, vira o trabalho, vamos pular um ponto, esticar um pouquinho mais a laçadinha. No segundo ponto, vamos prender o fio assim. Não deixe repuxar muito aqui, porque repuxar muito não deixe repuxar, porque depois nós vamos trabalhar a ponta aqui dentro.
uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar onde você prendeu o seu fio. E vamos caminhando aqui, fazendo no total 13 pontos baixos. Final da carreira 9, uma corrente apertada, ó, sobra um ponto aqui também. Vira o trabalho, estica um pouquinho o fio, pula um ponto e no próximo ponto prende o fio com um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar onde você prendeu o fio. Total de 11 pontos baixos na nossa carreira número 10. Quando eu concluir os meus 11 pontos, eu volto. Lembrando que vai sobrar um pontinho sem fazer aqui. Pronto, e agora vamos fazer uma corrente bem apertadinha e cortar o fio. Finalizamos nossa carreira número 10. Bem, agora eu já vou fazer o acabamento todo com vocês nesse pezinho. E no pezinho, após isso, eu vou iniciar o pezinho direito com vocês, tá bom? Já vou fazer o acabamento aqui para depois já iniciarmos o pezinho direito. Vou pegar um ponto à frente, prender o fio e vamos fazer todo o acabamento em pontos baixos. Vamos prender o fio com um ponto corrente. Vamos fazer uma correntinha bem apertadinha. E já vamos deixar o fio aqui para virmos arrematando aqui quando subirmos, ó. Vamos subir pontos baixos pegando sempre aqui na pontinha no início, né, das carreiras, bem na pontinha, para ficar o mais delicadinho possível. Vou vir para cá, já vou fazer meu primeiro ponto baixo. Em seguida, aqui não tem uma regra, mas você pode seguir, ó. Aqui na carreira de pontilhadinhos, na direção da valinha, assim, intercalando, né, até chegar ali no cordãozinho de correntes. Olha, aqui eu vou fazer meu último pontinho. Já podemos deixar o fio que arrematamos aqui pra cá. E vamos começar a trabalhar no cordãozinho de correntes. Vamos subir aqui, vir e fazer um total. Deixa eu ver aqui, de 23 pontos baixos. Um ponto para cada corrente seguinte. Vai sobrar uma corrente aqui sozinha, tá? E eu vou voltar só quando eu chegar lá nela. Pronto, cheguei na última corrente. Aqui dentro dela, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vamos deixar esse fio acomodadinho aqui para podermos já vir arrematando. Vamos descer agora 22 pontos baixos. Ponto sobre ponto, ó, usando as laçadinhas que restaram das correntes. E vamos indo fazendo já o arremate desse fio. Quando eu tiver meus 22 pontos, eu volto, tá? Vai faltar uma laçadinha aqui pra gente preencher. Pronto. Vamos entrar dentro da laçadinha, busca o fio, deixa na agulha. E aqui, ó, naquele ponto que nós deixamos sobrando. Entra aqui, busca o fio e deixa na agulha. Agora eu busco o fio e passo por dentro dessas 3 alcinhas. Fizemos aqui uma diminuição de ponto baixo. Vamos seguir agora para o próximo ponto, que é um ponto sozinho que nós deixamos sobrando aqui. E vamos fazer um ponto baixo ali nele. No próximo ponto, a gente tem um fio aqui por cima, tem aquela laçada que a gente esticou. Então, vamos pegar aqui bem, ó, na pontinha após esse último pontilhadinho, ó, bem à frente dele, vamos fazer um ponto baixo. E aqui, vamos fazer ponto sobre ponto até esse último pontinho aqui.
Chegando lá no último ponto, eu volto com vocês. Cheguei no último pontinho e aqui a gente já vai pegar esse fio, deixar ele acomodadinho para cá, para virmos arrematando. Abaixo a gente vê esse ponto sozinho. Então aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Após, vamos seguir aquele mesmo esqueminho, ó, vamos vir aqui na pontinha e fazer nesse buraquinho aqui um ponto baixo, tá vendo? Seguindo, aqui a gente tem laçada em cima, então a gente vai se referenciar, né, pegar como referência esses furinhos. É um pouquinho diferente do outro lado, tá? Aqui a gente pega a referência dos furinhos, pega o furinho que tá mais na pontinha e dentro dele faz um ponto baixo, aí vai ficar bem certinho, tá vendo? Aqui a gente já tem a laçadinha normal do ponto, e nesse ponto sozinho vamos fazer um ponto baixo. Pronto. Aí agora a gente vai seguir para as demais carreirinhas bem na pontinha, pegando e fazendo um ponto baixo em cada vãozinho aqui, ó, bem na pontinha. Em cada furinho da pontinha a gente faz um pontinho. Eu acho que vocês entenderam, né? Eu fico tentando explicar da melhor forma possível, mas só vocês olhando aqui vocês já vão conseguir fazer. Olha, aqui na pontinha, nosso último pontinho. Você pode fazer o último ponto assim, ao invés de fechar ele direto, você já vem, ó, pro próximo ponto, entra lá dentro da laçadinha, aí sim, agora você busca o fio, passa dentro da laçadinha e dentro das duas alcinhas que estavam na agulha. Uma corrente apertadinha e aí corta o fio. Finalizamos a nossa carreira de acabamento. Agora a gente só vai arrematar esse fio aqui, que acabamos de cortar. Passa aqui por dentro da mesma alcinha onde você trabalhou esse ponto, esse último pontinho, né, para prender a carreira. Aí você vai buscar esse fio para cá, para a parte de dentro, sem comprometer a laçadinha que a gente deixa livre lá do lado de fora, ó, sem comprometer essa outra laçadinha aqui, tá? Buscamos o fio para cá e agora a gente vai arrematar aqui, ó. Tá vendo? Nessa mesma carreira de acabamento que acabamos de fazer pelo lado avesso. Como eu já mostrei como eu faço arremate, eu não vou mostrar aqui de novo não, tá, gente? Mas se ficar com dúvida, volta depois lá na parte de arremate, onde eu arrematei alguns fios aqui, que você vai entender a técnica e depois não vai precisar de eu ficar repetindo, tá bom? Toda hora. Não é preguiça não, que vocês sabem que eu não tenho preguiça preguiça e nem pressa de terminar vídeo. Bem, já arrematei os fiozinhos e agora é só passar a correinha aqui, ó. Se você for usar velcro, você vai colar o seu velcro. Se for usar botão, aí você precisa só adaptar essa correinha aqui, deixar um espacinho, né, pra você fazer a casinha pra abotar o botão. E se for usar fivela, só pregar só a fivela aqui, cuidando pra pregar a fivela na mesma altura dessa tirinha aqui do outro lado, tá? Que tá aqui do outro lado. Então, preste bem atenção para não ficar assim desnivelada essa parte. Bem, eu vou iniciar agora o pé direito com vocês. Eu já tenho adiantado aqui, mostrar aqui, olha, já tenho adiantado que você vai trabalhar até a carreira 6. Chegou no final da carreira 6, aqueles 17 pontos, tá? A mesma coisa do pé esquerdo. Só que aqui, ao invés de trabalhar 17 pontos até a carreira 7, que no caso vai dar aqui desse lado, você vai trabalhar até a carreira 6, tá? Vai subir 6 carreirinhas de 17 pontos. No final da carreira, fez o último ponto, faz uma corrente apertadinha e corta o fio. Agora você vai pegar o seu fio e vai tecer um cordãozinho, nó inicial, e um cordãozinho de 24 correntes. Como a gente já fez o nozinho, né, que a gente tece 25 correntes no outro,
para que o ponto 25 vire nozinho. Aí, na verdade, a gente trabalha 24 pontos, porque o 25 se transforma em nozinho. Já temos o nozinho, então vamos fazer agora 24 correntes. Já fiz as 25 correntes, agora eu vou segurar assim, vou voltar aqui, ó, no primeiro ponto, e vou trabalhar 17 pontos baixos, ponto sobre ponto, já aproveitando para esconder esse fio aqui. Ó. Quando eu tiver concluído a minha carreirinha, no caso aqui é a carreira 7, que eu estou fazendo agora. Quando eu concluir ela, eu volto aqui para continuarmos a sequência de carreiras. Pronto, finalizei a minha carreirinha 7. No final da carreira, faço uma corrente apertadinha, viro o trabalho e vou aqui, ó, dar uma esticadinha no fio, bem pequena, só para pular o primeiro ponto. Venho no segundo pontinho, faço um ponto baixíssimo. Estamos iniciando a carreirinha 8. Faço uma corrente bem apertadinha e um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto onde eu prendi o fio, com baixíssimo. E aí, vamos seguir fazendo um total de 15 pontos baixos. Vai sobrar um pontinho aqui sozinho antes desse cordãozinho de correntes, tá? Eu já volto. Pronto, faço uma corrente, viro o trabalho, vamos novamente saltar um ponto, no segundo ponto prender o fio com baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, iniciando a carreira 9, que vai ser composta de 13 pontos baixos, ponto sobre ponto, sobrando um pontinho aqui livre no final da carreira. Pronto, sobrou um pontinho, uma corrente apertadinha, vira o trabalho, iniciando a carreira número 10. Pula um ponto, no próximo, prende com um baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E aí, já demos início à carreira 10, que será composta de 11 pontos baixos no total. Final da carreira, sobra um ponto sem fazer também. Vou fazer uma corrente apertadinha e aí corto o fio. Finalizamos aqui as nossas 10 carreirinhas. Agora vamos já iniciar o acabamento. Só vou cortar esses fios que eu já arrematei, para não atrapalhar a gente aqui. Feito isso, agora vamos dar início à carreira de acabamento. Eu vou subir, eu vou prender, né, o fio no próximo ponto, igual eu fiz lá no pezinho esquerdo. Prendo o fio aqui e vou subir pontos baixos até aqui, nessa primeira escadinha, ó. Vou subir até aqui, tá bom? Aí vou voltar com vocês. Prontinho, já subi aqui até onde eu marquei com vocês, já arrematei o fio que eu inseri aqui no trabalho, lembrando que a gente prende com uma corrente e depois vem para lateral fazendo os pontos baixos. Aqui no próximo ponto, ó, que é da escadinha, a gente tem as duas alcinhas livres, então dá para fazer tranquilamente um ponto baixo aqui. E aqui é onde a gente tem aquela laçada que a gente esticou e trabalhou um ponto baixíssimo no segundo ponto para iniciar a carreira, a gente vai fazer aqui dentro do buraquinho, ó, tá vendo? Tem aquele pontilhadinho, após o pontilhadinho tem esse espaço, aí você entra com a agulha ali e faz o seu ponto baixo. E agora iniciamos a carreirinha reta até aqui, tá? Eu já volto. Pronto, agora nós vamos começar a arrematar esse fio já descendo para cá, tá? Nós vamos trabalhar na próxima escadinha, que tem duas alcinhas do ponto aparecendo, ó, normalmente. Aqui a gente não tem linha em cima do ponto. Ponto baixo. Aqui a gente já tem aquela laçada que esticamos, ó.
Então, vamos seguir pegando lá no último furinho, tá vendo? Aqui é aquela valetinha, aí tem os furinhos, que é exatamente onde a gente trabalha, tem ponto trabalhado. Então, no último furinho, a gente faz um ponto baixo. E aqui, a gente tem a última escadinha, só que ela é antes do colorzinho de correntes, né? Então, vamos fazer aquela diminuição, entrando ali na alça do ponto da escadinha, buscou o fio, deixa na agulha e pegando aqui a alcinha da correntinha, da primeira correntinha. Deixa eu só pegar aqui bem certinho. Ó, entra lá, busca o fio e deixa na agulha também. Tem 3 alças. E agora eu busco o fio e passo por dentro das 3 alcinhas. Pronto. E agora é só seguir, ó, fazendo ponto em cada corrente seguinte, até faltar uma lá, tá bom? Vai ficar uma correntinha sobrando lá no finalzinho desse cordãozinho de correntes. Eu já volto. Bem, subi aqui, após a diminuição, 22 pontos baixos. E na última corrente, vamos fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E vamos descer agora, ó, já arrematando esse fio, vamos descer direto. Depois que fizermos os 23 pontos, tá, aqui nesse cordãozinho de correntes, vai dar aqui exatamente na última laçadinha, aí a gente vai seguir para lateral, fazendo um pontinho aqui bem na pontinha, ó, seguindo aqui essa estratégia que eu já mostrei para vocês no outro pezinho e fechar o último ponto aqui, ou se você quiser faz o último ponto normal aqui e faz um ponto baixíssimo prendendo a carreira aqui, tá bom? É só isso que tem de diferente de um pé pro outro, tá bom, gente? Então eu vou voltar agora pra gente fazer o acabamento no pezinho esquerdo, tá bom? Eu vou pregar já a fivelinha e depois a gente já vai fazer acabamento aqui na sola, finalizando o nosso trabalhinho de hoje. Bem, para eu pregar a minha fivela bem certinho, na mesma direção aqui, ó, eu vou vir no meio dessa tira, vou ver aonde que tá dando, ó, tá dando nessa carreirinha de pontilhadinhos aqui. Pontilhadinhos, ó, vou seguir na mesma direção, vai me dar o meio. Então, aqui eu já vou prender o meu fio, eu sei que aqui vai ser o meio, que aonde vai ter que ficar a minha fivelinha, mais precisamente aquela parte do pininho, vai ser aqui, nessa região, onde eu tenho esses pontilhados. Ó, vou prender o fio, como se estivesse fazendo um arremate. Vou trazer ele mais pra beirada. Essa parte onde eu tenho o acabamento, é o limite que eu tenho para deixar a costura da minha fivela. Então, eu vou costurar dessa parte pra cá, assim, tá? Desse jeito. Bem, aqui é o meio. Então, eu posso até deixar um marcador aqui, se eu quiser. Ó, pra me dizer aonde vai ser o meio, onde vai pegar a divisão certinha da minha fivela, na direção do pininho. Já vou mostrar pra vocês, vai ficar mais claro. Olha, exemplificando aqui agora na fivela, esse que é o pininho que eu falei, então, ele vai ficar bem na direção da carreirinha de pontilhadinhos, onde eu tenho um marcador, ó, bem aqui. Então, eu já posso começar a fazer a minha costura, depois que eu tiver posicionado ele aqui. E ele sempre fica apontando pra frente, tá? Então, ajeita a fivelinha. E aí, sim, você pode começar a fazer sua costura. Bem, eu vou dar 3 pontinhos de um lado e 3 pontinhos de outro. É chato esse pininho aqui, quando você não tem muita prática, como eu, ele às vezes atrapalha. Mas, enfim, eu já sei que a minha carreira de pontilhadinhos é aqui, ó. Vou ajustar a fivelinha para ficar mais no meio, o meio ficar na direção desses pontilhados, ó. Eu vou costurar, fazer assim, para ela ficar inclinada, né? Mas como se estivesse subindo. Ó, e vou costurando.
faço 3 costuras, uma do ladinho da outra, de um lado do pino. E agora, do outro lado do pino, vou fazer mais 3 costuras, tá? A mesma coisa que eu fiz ali. Ó, vai ajeitando e costurando com cuidado. Bem, feito isso, aí agora a gente pode arrematar a nossa fivelinha aqui pelo lado avesso. Vou arrematar aqui meu fio e já volto. Bem, aqui está pregadinha a fivelinha, tá? Ela ficou bem assim, alinhadinha aqui com o que eu queria, tá? Essa não ficou caída e nem muito elevada. Ficou da mesma altura desse lado aqui, ficou aqui, tá bom? E vamos voltar a trabalhar com o nosso fio marrom, mesma cor que fizemos a sola. Aqui pelo lado, assim, trabalhando desse jeito, vamos usar agora essas laçadinhas que sobraram, que deixamos sobrando aqui do lado de fora. E a primeira alça que a gente vê aqui, ó, da parte marrom, tá? Não se confunda com essa laçadinha que tá bem mais lá pra dentro, tá? Ela fica mais exposta aqui, ó. Tá vendo? Essas laçadas maiores. Então, aqui a gente vai prender o fio. Vamos trabalhar pontos baixíssimos. Deixa lá um fio grandinho para remate. E já vamos vir pegando uma laçadinha amarela e uma marrom. E faz o ponto baixíssimo. Uma amarela e uma marrom. Olha, e assim você vai trabalhar fazendo todo o contorno da sola. Chegando naquela parte onde você tem as 2 alcinhas amarelas, você vai continuar pegando só a laçadinha de fora. Não vai fazer assim diferença nessa parte não, tá? Já vou mostrar pra vocês, já estamos nos aproximando aqui da parte onde a gente tem as 2 alcinhas amarelas. Ó, continuo trabalhando normalmente, ó. Aí aqui, deixa eu pegar certinho. Ó, aqui eu tenho as 2 alças amarelas, vou pegar no meio desse ponto baixíssimo e a alcinha lá que eu já estou vindo trabalhando. Tá vendo? Desse jeito. E aqui já tem só uma e continuo o meu trabalho até chegar aqui no penúltimo ponto, onde eu vou voltar com vocês, tá? Já volto. Cheguei aqui no penúltimo ponto e para fazer o último, vamos entrar exatamente, ó, aonde entramos para fazer o primeiro pontinho. E assim finalizamos a nossa carreira de contorno. Corta o fio, pedacinho de linha grandinho. E aqui a gente vai descer esses fios lá para baixo, lá pra sola. Olha, eu vou ver mais ou menos na direção aqui que vai dar no próximo ponto. Ó, vou trazer o fio pela lateral do próximo ponto. Ó, trouxe lá para baixo. E aqui esse outro também. Vem um pontinho aqui antes de onde eu saí com o outro. E busco esse outro fio aqui para a parte de baixo. Agora é só arrematar um para um lado e outro para o outro, tá? E como eu já mostrei para vocês. E vai ficar assim, ó, os nossos detalhezinhos, os pontilhadinhos em amarelo na nossa solinha. Eu já volto.
Bem, aqui está pronta a nossa sandalinha, já arrematei os fiozinhos aqui, tá? Aqueles que eu trouxe para baixo. E espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Não vou mostrar os dois pezinhos prontos, porque o meu outro ainda tá aqui, ó, para eu terminar. Só fiz a parte do calcanhar para mostrar para vocês, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, beijos, beijos e até uma próxima aulinha.